Abra sua Bíblia em 2 Reis 4. Vamos estar sim, glória a Jesus, falando do amor do Senhor. Glória a Deus. Que o nosso Deus, Ele não falha. Glória a Jesus. 2 Reis 4. Quantos acharam a palavra do Senhor? Então vamos ler para ganharmos tempo. Que diz assim o tema da palavra: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Glória a Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar meus 2 filhos para serem servos. E ele lhe disse: o que tu tens em casa? Declara-me o que tu tens em casa. E sua serva respondeu: não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestado a todos os seus vizinhos, vasos e vazias, e não pouca. Amém? Jesus, muito obrigado, Senhor. Está aqui a tua palavra, o Senhor já falou, através dos louvores, de tudo que foi iniciado. Que o Senhor continue abençoando, fala conosco, que a tua igreja escuta a tua voz, em nome de Jesus. Sente dando glória a Deus e aleluia. Exaltado seja Deus. Irmãos, ouviste a minha palavra, e vossa alma viverá. Porque aquele que escuta a palavra do Senhor, ele não anda desapercebido. Aquele que escuta e obedece, ele não anda concheando em 2 pensamentos. Ele não fica em cima do muro. Não sabe se desce, não sabe que fica. Ele não fica enganado por Satanás. Porque a palavra de Deus, ela é uma palavra que fica plantada nos corações. Muitos erram por não conhecer a Escritura de Deus. Mas aquele que verdadeiramente, ele medita na palavra de Deus, de dia e noite, o Senhor vai te livrar no momento da tentação. Porque quando o diabo pensar que vem para dar de frente com você, para lhe derrotar e jogar no chão, com a palavra de Deus você repreende a Satanás. Sim ou não? E então, a palavra do Senhor, ela nos adverte. Glória a Deus. Por uma mulher, que ela era uma viúva. Ela era mulher de Deus também. Mas o seu esposo era um homem de muita intimidade com o Pai. E aquele que tem intimidade com o Pai, ainda que Deus permita alguma situação na minha e na tua vida, ele sabe muito bem o que está fazendo. Eu e você não devemos ensinar Deus a trabalhar, mas eu e você devemos exercer a nossa fé e saber que o nosso Deus, Ele sabe por que Ele está permitindo a situação na minha e na sua vida. E nessa noite o Senhor está dizendo para nós: como estás a tua fé diante de mim? Como estás a tua crença? Como estás a tua perseverança? Será que a tua perseverança, ela está com raiz rasa? Será que a tua perseverança está com a casa firmada sobre a areia? Ou será que a tua perseverança está firmada sobre a rocha? E Deus nesta noite, Ele diz para mim e para você, que devemos ter uma fé inabalável no Senhor. E aleluia. E aquela mulher, ela estava ali, precisando de quê? De uma providência do Senhor. Quantos de nós que precisamos de uma providência do Senhor?
preciso. Mas tem pessoas que estão tão precisando de uma providência do Senhor, mas existe algo dentro do coração, é a dúvida. A dúvida impede de você ter intimidade com Deus. A dúvida impede de você ter um relacionamento sério em particular, e sentar com teu pai e conversar com teu pai. E Deus nessa noite está dizendo que Ele está à procura de verdadeiras pessoas que tenham a fé positiva. Que no momento da angústia, no momento que o celeiro está pouco, está vazio ou não tem mais nada, você não se desespera. Você e nós precisamos perseverar para que Deus possa trabalhar no meio da situação. Então a palavra perseverar não é você estar olhando no seu olho carnal, porque a palavra de Deus nos diz que o justo vive por fé e não por visão. Então se eu e você vivemos por visão carnal, a gente vai entender que aquele negócio não tem mais jeito. A gente vai entender que tudo já acabou, que não tem mais restauração, não tem mais fruto. Meu Senhor Jesus, nesta noite, Ele está dizendo: há milagre na sua vida, porque Ele muda o quadro da situação. Aquela mulher, aparentemente ela estava ali sem nada mesmo, mas ela estava numa totalmente perseverança no Senhor. E a perseverança dela, que não fez ela se desesperar, e até mesmo parar no meio do caminho. Tem pessoas que começam, bem ainda não acabou, a luta está travada, alguma coisa que está faltando, já vai para um vizinho, já vai para outro, já começa a falar, já não tenho mais nada, parece que Jesus não está me vendo, parece que Deus não está vendo a minha precisão, o que eu estou precisando. Eu quero te dizer que aquela mulher, ela fez diferente. Ela estava ali passando pela prova, ela estava ali passando pela provação, mas ela sabia que o Todo-Poderoso estava com ela. Ela sabia que ela não estava sozinha. Ela sabia que o mesmo Deus que permitiu a partida do seu esposo era o mesmo Deus que ia trabalhar para sustentar a vida dela. E ali, ela precisando, Deus sempre, meu irmão, vai colocar pessoas na minha e na sua vida para servir de canal de bênção para nós. Para servir de canal de bênção. É por isso que eu falo que o povo de Deus, os servos do Senhor, você tem poder para abençoar, não para amaldiçoar ninguém. Por isso Deus está falando, alguém está olhando para você, está lhe observando. Quem é você na presença de Deus? Quem é você que diz o crente? Quem é você que diz eu sirvo ao Senhor de todo coração? Jesus está dizendo que nós estamos sendo observados. E aquela mulher, ela precisava que Deus colocasse alguém para ser canal de bênção na vida dela. E quem é que passava naquela rua dela? Quem é que passava para lá, passava para cá? E Deus ali estava enviando aquele profeta. Qual profeta era esse? Chamado profeta Eliseu. O profeta Eliseu passava, ele subia, ele descia, e aquela mulher observava aquele homem passando. E quando ela estava observando aquele homem passando, ela disse: aquele ali, na mente dela, aquele é o profeta, aquele é o homem de Deus
que eu vou chamar para contar a minha necessidade. Será que teu irmão pode contar com você no momento da prova? No momento da angústia? Será que você pode contar com alguém do seu lado? Porque hoje em dia está assim. Se você tem um problema, você sente vontade de desabafar com alguém que serve o mesmo Deus, até mesmo que está dentro da obra, e às vezes você fica meio inseguro, se conta ou se não conta. Mas aquela mulher, ela não teve dúvida que Deus era na vida do profeta. Porque sabe o que é que acontece? Hoje existe uma geração, infelizmente, que quando você vai contar um problema, quando você vai sentar com alguém para confessar a tua necessidade, o que é que acontece? Você vai e confia. Você não conta para ninguém, mas você está confiando naquela pessoa que você está chamando em particular para poder compartilhar o momento que você está passando, para achar um apoio, uma ajuda, um sustento. Aí aquela pessoa vai, amarra no pano, como dizia minha mãe, diz minha mãe, e leva e começa semeando, contando da sua vida. Então hoje está difícil você confiar mesmo, até naquele que diz eu sou servo. Mas ore para alguém e veja Deus na vida. Ore para você mesmo e veja Deus na sua vida. Ore para você mesmo e se confie. Antes de você chamar alguém para você contar seu problema, sente com teu pai, você tem intimidade, vai para o joelho, vai para o pão da oração, e você vai sentir Deus falar com você. Aleluia. E ela vai e chama o profeta. O profeta já sabia, porque o profeta já sabia, porque Deus revela aos seus servos. Às vezes eu estou em casa e o Espírito Santo ministra no meu coração e fala: vai vir hoje aqui fulano e fulano aqui hoje. Aí eu falo: ai meu Deus, é coisa da minha cabeça. Aí ele diz: vai ali fora para você ver. Aí eu vou lá fora, não vejo só a expressão da pessoa. E aí eu fico em Deus. Eu digo: pode ser coisa da minha cabeça, mas o Espírito Santo brada e diz: não é coisa da tua cabeça. Eu estou enviando aqui hoje e vai chegar. Daqui a pouco estou lá no quintal, chega me gritando. Quando eu vou ver diante de Deus acontece isso, está lá a pessoa. Eu digo: eita meu Deus, o Senhor mandou, porque o Senhor já tinha me avisado o mistério que o Senhor tinha para fazer aqui hoje. Então o profeta já sabia que ia ser canal de bênção na vida daquela viúva. E aquela viúva vai e começa, ela chama, e ela começa a contar o seu problema, da sua dificuldade. Ela vai e conta: meu marido, teu servo, temia o Senhor, mas o Senhor levou seu servo. Estou com meus 2 filhos, e o credor está na minha porta, ameaçando. E ela vai contando, né? Porque tem coisa que a Bíblia aqui não está explicando totalmente tudo que ela confessou para ele. Mas o pedido dela era que o profeta, enviado por Deus, fosse abençoar a vida dela, fosse ajudar a vida dela, fosse dar a mão para ela, para poder levantar ela. E agora, irmãos, ela vai e confessa para ele. Mas eu quero te dizer, irmãos, o profeta que é profeta, hoje eu entendo que não existe profeta. Hoje tem servos que Deus usa em dom de profecia para profetizar. Porque profeta que é profeta, ele não mente, ele não erra. O que falar o Senhor mandou, se tem certeza que é Deus na boca dele, vai se cumprir. Porque antes, se o profeta profetizasse e não acontecia, ele morria. Então hoje existe profetas mentirosos ou não existe, vocês, meus pastores? Existe. Pessoas que profetizam e não acontece. Marca dia, marca hora, isso é realidade. E a pessoa está lá toda empolgada, daqui a pouco chega o dia, chega a hora e não acontece.
Aí nós todos sofrem. Mas o profeta profetizou e não aconteceu? Tem que acontecer. Então hoje Deus usa, por misericórdia, para nós profetizar. E aquela pessoa que está sendo ministrado, receber, confiar, acreditar, ficar em Deus, e vai receber a sua vitória. E então vai lá, declara. Ela diz: tua serva não tem nada em casa, senão um pouquinho de azeite. O azeite que eu vejo, ela não tinha nada. Suas botijas, porque o azeite naquela época era coisa muito fina, era coisa muito cara. E quem tinha bastante era muito rico. Mas ela já não tinha. Mas o Deus que nós servimos é o Deus da multiplicação. Tem pessoas que pensam que Deus é pobre. O tamanho do nosso Deus, Ele é tudo na minha e na sua vida. Tem pessoas que falam: me dá um carro quebrado, me dá uma casa. Assim, você tem que pedir o melhor, porque Ele é rico. Ele vai até abrir. Mas como é que Deus vai abrir? Vai te dar uma casa muito boa, um carro muito bom? Ele também não vai dar você de braço cruzado, vai. Ele vai dar pela sua fé e você está recebendo. Agora Ele vai abrir uma porta maravilhosa, vai repreender o devorador. Deus vai multiplicar a sua finança, e Deus vai entregar a chave nas tuas mãos, e você vai conseguir ter aquela bênção transbordante. E vai lá, o profeta: mas um pouquinho do azeite que tu tem, mulher, vai se multiplicar. Eu entendo que aquele pouquinho que ela tinha era fé. Eu digo a vocês que ainda que você perdeu tudo, possa ser que passou um vento sobre mim, sobre você, mas se você não perdeu a sua fé, Deus ainda pode restituir até aquilo que você perdeu. Porque pela sua fé você vai contemplar o agir de Deus. Sabe o que é a sua fé? A fé é aquela palavra que fala perseverança no Senhor. É você não desistir. É alguém dizendo: você não vai conseguir, não tem mais esperança. E você está naquela fé: eu vou conseguir sim, eu vou conseguir sim. É alguém dizendo assim: não tem mais jeito, sai da fila. E você está dizendo: eu não vou sair da fila, porque eu vou ser atendido. Aí você persevera. Jesus vê a tua perseverança, Jesus vê a tua insistência, e aí você vai ver começar a trabalhar de Deus na tua vida, e você vai ver as coisas mudar. Agora o segredo não é parar e nem desistir. O segredo é você continuar na tua perseverança. Aqui tem pessoas que o Senhor já fez promessa de muitos anos, de salvação, de libertação, de cura, de porta aberta, casa própria. Mas eu quero te dizer: não perca a sua esperança. Para muitos que olhavam aquela mulher, aquela viúva, achava que ela ia passar vergonha, porque o credor vinha para levar os filhos dela para ser escravo, servo deles. E tinha pessoas que ali esperavam que ela não tinha mesmo condições, porque a cominheira da casa se quebrou. Ela sozinha não tinha condições. Ou bem ela trabalhava, ou bem ela cuidava dos seus filhinhos. Mas só que o Deus que nós serve, o Senhor vê a medida da minha fé e da sua fé. Ele vai trabalhar até no deserto. Ele vai trabalhar até onde não tem chuva. Ele vai trabalhar até mesmo onde as árvores não, os frutos já não tem mais. Ele vai fazer brotar na sua vida.
E vai aquela mulher, com aquela fé dela, tão grande no Senhor. E o profeta vai e diz para ela: vai, pede para ti vasos a todos os seus vizinhos. Mas vai, porque o bom também é a perseverança. É a perseverança, a união e o temor e a obediência. Tem pessoas que Deus fala de uma maneira, eu quero assim, mas faz de outro jeito. Tem pessoas que o Senhor fala, eu quero 7 dias de oração, faz 6 dias, não vai receber a vitória. Porque se o mistério é com 7, se o mistério é com 3, nós temos que obedecer assim. Vocês que perseveraram nesses 3 dias de campanha, de festividade, e você não desistiu, teve outro chamado, teve outras coisas para poder atrair você, para não vir neste lugar, mas você passou por cima de tudo para estar aqui. O Senhor tem bênção para a tua vida, já está depositada lá embaixo. E o que é que acontece, irmãos? Ela obedeceu. Ela não foi soberba. Quando o profeta disse, vai, pede para ti vasos a todos os teus vizinhos. Aí é a hora que o Senhor Jesus vem provando a nossa fé. Jesus mandou ela ir a todos os seus vizinhos, porque ela tinha comunhão com os vizinhos. Ela tinha comunhão, união. Porque se não tiver união, Deus não trabalha. Se não tiver acordo, Deus não vai fazer. Porque existe uma divisão. E na divisão é difícil de se trabalhar. Porque a contenda rola no negócio. E aonde há contenda, aonde há indiferença, Satanás está no meio. Mas aonde há o amor, e aonde há a união e a humildade, você vai ver Deus trabalhar de forma sobrenatural. Aleluia. E Deus usou o profeta para falar com ela, vai, pede vasos a seus vizinhos, porque Deus sabia o tamanho da comunhão dela. Porque se ela fosse uma pessoa de contenda, se ela fosse uma pessoa que sentava na porta da rua, ou na sua porta da casa, ou na esquina, e andasse falando mal de um, falando mal de outro, contendendo com um, contendendo com outro, ia ser difícil de ela ser abençoada. Mas a vida dela era diferente. Ela tinha uma vida consagrada com Deus. E quem tem uma vida consagrada com Deus também tem com seus irmãos, tem com a igreja, tem com a família. Sabe perdoar, sabe amar, sabe abraçar, sabe fazer o bem, sabe até servir aquele que te pisou, sem mágoa, sem ira, sem contenda. Aí você vai ver Deus trabalhar. Glória a Deus. E ela vai humildemente. E Deus está lá, usando o profeta. Ele está de cá e ela está lá. Ele não foi junto com ela pegar as vasilhas. Ele mandou que ela fosse. Porque o mistério de Deus com ele estava cá. Para a providência, ele recebeu os comandos do Pai. Para poder a providência completamente vir. Porque o nosso Deus, ele não é mentiroso. Ele é perfeito. Ele não é enganador. Ele não vai te prometer algo, vai começar a fazer e vai deixar parado no meio do caminho. Ele vai continuar fazendo. Agora, muitas das vezes, as pessoas querem tudo no seu tempo, querem tudo na sua hora, querem tudo na sua vontade. Ai, Senhor Jesus, o Senhor disse que ia salvar meu esposo e ia salvar o meu filho. Ou ia salvar o meu filho e também minha nora vinha. Mas até agora só está o filho. Mas até agora só está o filho. E a nora não está.
Aí agora começa muitas das vezes a murmuração. Jesus está dizendo que eu e você tem que entender o trabalhar do Senhor. Espera tudo com paciência no Senhor. Porque Ele sabe, ó, primeiramente Ele vai trabalhar, Ele vai lapidar, Ele vai quebrar, Ele vai fazer uma obra para poder trazer tudo aquilo que você está precisando, esperando. Aí o que é que acontece? O que é que acontece, irmãos? Ela vai. Licença aqui, meus obreiros. Abençoado, amigos. Ela vai, traz todas as vasilhas. Quando ela chega nas casas, pedindo as vasilhas, porque quando você é uma pessoa, um bom vizinho, uma boa vizinha, um bom servo, uma boa serva, até quando você é um bom servo de Deus, de testemunho, que você fala assim para alguém: eu senti de orar por sua vida. A pessoa não vai nem questionar, dizer: por que você sentiu de orar por minha vida? Não vai nem lhe questionar, porque sabe que ali tem intimidade com Deus. Alguma coisa tem de Deus ali para acontecer. E os vizinhos não questionaram por que ela estava pedindo todas aquelas vasilhas. Ela pedia e os vizinhos serviam. E ela vem trazendo consigo. Ela vem trazendo, ó, as vasilhas que estavam cheias ou estava ainda vazia. Estava como? Estava ainda todas vazias. Não estava cheia ainda. Aí vai o profeta e diz: põe na posição. Eu creio que ali poderia ser na varanda da sua casa. Irmãos, eu quero te dizer, Deus aqui está dizendo: eu estou liberando. Não é conversa e não é negócio de meninice, não. Jesus está dizendo: eu estou liberando a chave para você abrir a porta. Ele está dizendo: eu estou liberando o caminho aberto para você passar. E você vai poder contar o seu testemunho na frente do altar. Derebandaha. Chamai. Ela vai e põe as vasilhas. Mas ela estava naquela confiança, porque o profeta diz: um pouquinho do azeite que tu tens vai se multiplicar. Ela estava confiante. Ela não estava dúvida. Jesus está dizendo: tira o será e coloque a palavra positiva: já deu certo a minha vitória. Porque quando o profeta mandou, olha o segredo que tem o poder da oração. Você vê que tudo tem que ter a oração. Aonde a palavra tem que ter oração também, para poder você ver Deus trabalhar. A palavra vai fazer você ter fé. A palavra vai fazer você seguir avante. Mas a oração vai te dar paciência. A oração vai te dar controle, descanso, para você entender. Você de maná de birianda labas. Ai, canto miribiachei. Ai, meu Deus, calabancho na esterralamancho ederemanaia. Ele disse naquele momento lá: entra no teu aposento com teus filhos e ora em teu pai, ora teu pai que está em secreto. É porque muitas das vezes nós temos que ter paciência e sabedoria até não falar com Deus. Tem pessoas que não têm paciência em falar com Deus. Joga Deus no canto da parede, que parece que Deus é obrigado a fazer e atender a hora que a pessoa bem quer. Se o Senhor não fizer isso na minha vida, eu vou entregar o cargo. Se o Senhor não fizer isso na minha vida, eu vou parar de fazer isso, eu vou acontecer. Não fica ameaçando Jesus, que
Ele está dizendo, na hora certa eu sei resolver na sua vida. Labrie manacá. Andei calabria. Aí anda, ela foi em oculto conversar com Deus. Uma oração sincera, uma oração em particular, uma oração sábia. Por isso Deus moveu na vida dela. E está lá os vasos. E o profeta enviado por Deus. Miribia manacai. Ei, Manassuri laço. Ei, no meu terra lamanai. Oh, o Senhor está falando aqui nesta noite, Ramanai. Eu estou tranquilizando o coração. Ah, ainda há esperança para a árvore cortada. Oh, e ali, irmãos, o profeta vai, enviado pelo poder do Espírito Santo. E aí ele ora, que já ia multiplicar. Ela tinha um pouquinho. Daquele pouquinho Deus ia fazer jorrar. Quando o profeta recebe o comando, porque nós temos que ter autoridade de comando de Deus. Tem hora que Deus me dá uns comandos que eu penso até que é, sabe? E tem hora que Ele me usa mesmo assim, por misericórdia. Se for, meu Deus, como é que eu vou entrar dentro da macumba? Ele disse, vai lá que eu estou mandando você entrar. Eu digo, meu Deus, meu Senhor da glória, o demônio vai se manifestar que não vai me aceitar. Vai lá. E às vezes eu tenho que ir, porque é a vontade de Deus que prevalece. É o comando. Então o comando que Deus deu ao profeta Eliseu foi para abençoar a vida daquela viúva. E Deus está dizendo, receba o comando de Deus. Você é canal de bênção. Você não é tribulação. Você é canal de bênção. Você não é empecilho. Você não é maldição. Por isso Deus está falando. Use a sua boca e tenha atitude para ser canal de bênção, não canal de maldição. Aí quando Deus já estava lá, na graça dele, em abrir a torneira do céu. Quando Deus abre a torneira do céu, está ali, ó, na sua posição os vasos, está na sua posição aquela mulher que estava cheia de fé, e estava o profeta esperando o mover, porque o profeta não faz nada sem Deus não mandar. Se o profeta fizer da carne, fazer de si mesmo, eu estou dizendo que não acontece. Pode até acontecer, mas é em moção. Porque cada um de nós aqui, ó, que prega, que profetiza, cada um sabe o preço da responsabilidade. Até se nós falar uma palavra aqui que Deus não está falando, Ele vai nos corrigir depois. A cobrança vem, aquilo ali eu não estava naquela palavra, eu não estava naquele negócio. Porque nós temos que estar a serviço, em obediência, em falar o que Deus manda, nem acrescentar e nem diminuir. Então o profeta estava ali, na fé dele, certo? Ele estava ali convicto da vitória que ia ser derramada ali na vida daquela viúva. E quando Deus manda que abra a torneira do céu, todos os vasos que estavam ali, diz a palavra de Deus que todos foram cheios. Todos foram cheios. E jorrou tanto azeite do céu. Princípio, proteção solar dermatológica. Tanta providência de Deus que foi derramada ali, que quando não tinha mais vaso para ser cheio, o que é que acontece? Aí o azeite parou de jorrar.
Enquanto tinha vasos, que creio que não foi pouco, foi muitos. E os vasos estavam como? Todos na mesma posição. E Jesus está dizendo para mim e para você: como é que está a minha posição diante de Deus? Como é que está a tua posição diante de Deus? Como é que está a tua posição? Como é que está o teu vaso? Será que você está de acordo com o oleiro? Porque o oleiro está trabalhando, ele quer trabalhar. E Jesus está falando aqui para mim e para você: eu quero trabalhar na sua vida. Por isso vale a pena aprendermos a esperar no Senhor, servir ao Senhor de verdade, ter posicionamento, ter intimidade e relacionamento sério com Deus. Tem pessoas que estão cheias hoje, realmente nós, eu falo nós, está cheio de tantas coisas. É um relacionamento sério com o celular, com WhatsApp, com Instagram, Facebook. Todo dia a gente está lá falando e olhando, com muitas coisas. E agora o relacionamento sério que Deus quer é que nós todos os dias venha ler a palavra dele. É que todos os dias a gente venha se corrigir. Como é que está a minha e a tua vida diante do Senhor? Porque se nós não tivermos na posição, o rei pode voltar e nós ficar aqui. Então é preciso nós ter um relacionamento com Deus todos os dias. Você não pode ter paixão por Jesus. Você tem que ter amor de adorar Ele. A paixão, tem muitos crentes que falam: eu sou apaixonado por Jesus. Nós não podemos ser apaixonados, porque a paixão é passageira. É relacionamento sério com Jesus. É uma aliança, meu irmão Odário, séria com Jesus. É aquela aliança de você não quebrar. Independente de você estar onde você estiver, Deus está falando que eu estou vendo cada um de vós. E vai lá o profeta, depois que ali o azeite jorrou, aquela mulher, ela ficou maravilhada. Aquela mulher ficou ali surpresa, né, surpreendida da forma que Deus trabalhou na vida dela. É como diz: valeu a pena esperar, não valeu a pena bater em porta e falar: eu estou morrendo de fome, os meus filhos estão morrendo de fome. Não, não pode ser assim. Vamos tirar a murmuração. Vamos parar de estar falando mal do nosso próprio Deus. Amostra para o mundo, amostra para o teu vizinho quem é Deus na sua vida. Porque muitas das vezes vem situação na minha e na tua vida para poder nós ter blasfema contra o nosso Deus. E não devemos ter uma mente purificada no Senhor. Aí o profeta vai e fala para ela ali maravilhada, e diz para ela: vai, pega essa parte aqui e paga a tua dívida. Porque o credor estava ali ameaçando ela de levar seus 2 filhos para ser servo. O que é a palavra servo dele? Ser escravo dele. E se ele não prestasse para ser escravo deles, não aguentasse o trabalho, não aguentasse aquele trabalho bruto, eles não eram devolvidos de volta. Eles tinham que morrer, porque eles não prestavam. Mas Deus cuida de mim e de você. Aprenda isso. Não diga: eu estou sozinho. Quando o crente abre a boca, o servo de Deus, a filha e o filho de Deus, abre a boca e fala: Deus, o Senhor me esqueceu, eu estou sozinho, até o coração do Senhor fica triste. Porque se Deus tivesse te esquecido, você descia até a sepultura.
Você não tinha nem força para você respirar no outro dia. Não fale isso. Aprenda a saber que tudo é no tempo e tudo é na hora do Senhor. Aprenda que Deus prepara a mesa perante o meu e os teus inimigos. E Deus está dizendo: eu vou surpreender pessoas aqui que têm sido humilhadas. Eu vou mudar o quadro e vou mostrar para muitos quem sou eu na sua vida. No tempo de desonra, o Senhor te dá dupla honra. Ainda que está difícil, está no deserto, o Senhor diz: ainda no deserto eu te alimento com pão e água. E aquela mulher, ela vai, separa. Quando o credor chegou na porta dela para cobrar aquela dívida, furioso com os planos dele, se hoje ela não tiver, faço e aconteça. Mas foi diferente. Nós temos um pai que defende nós a vida toda. Quando ele chegou, que ele faz a cobrança, tá lá aquela porcentagem para poder ela pagar a sua dívida. E ele ficou surpreendido que aonde ela achou uma pessoa que chegou no mês antes para cobrar e não tinha. Mas é o poder de Deus que é na minha e na sua vida. Deus não vai deixar nós ficar envergonhados. Agora Deus também quer que a gente esteja limite. Porque na verdade aquele homem não é que ele era caloteiro, que ele comprava. Passe tudo no cartão. Que ele comprava e não pagava, ele era direito. Mas só que ele não sabia que ele ia partir. O Senhor que achou por graça e recolheu ele. Mas tem pessoas também que não tem limite. Sabe que não vai ter condição de pagar aquilo e começa a comprar. E por isso que às vezes passa a prova mesmo. E Deus permite que passe a prova. Mas quando Deus vê que você é honesto, que você é honesta, Ele vai abrir a porta para você receber a tua bênção. É assim ou não é? Então nós temos que ter um equilíbrio na nossa vida, para até Deus trabalhar no negócio que Ele quer trabalhar, resolver na minha causa e na tua causa. Ela paga a tua dívida. E o profeta fala: parte esse com teus vizinhos, divide com ele, com todos eles, porque ela não poderia ser ingrata. A palavra gratidão é você ter gratidão por alguma coisa que alguém já lhe fez, uma fome sua que já matou, uma sede sua que já matou. E você tem que ter a gratidão. Nunca fechar as portas, nunca virar as costas para aquela pessoa que um dia lhe deu a mão. Nós temos que aprender, porque a gratidão está no coração de Deus e tem que estar no coração nosso. Temos que estar no nosso coração. Tem pessoas que é ingrato, está ali o tempo todo, com um profeta, um servo de Deus orando. Está lá orando e dizendo: ora por mim, faz campanha, eu estou passando por isso, para Deus resolver a situação. Aí o vaso vai lá, pega aquela causa difícil, passa fome, fazendo jejum. Quando aquela pessoa recebe a bênção, nem se lembra de agradecer. É um coração endurecido. Então nós precisamos a cada dia se corrigir e nos purificar, para que Deus possa trabalhar na minha e na sua vida. Aí vai lá o profeta e diz: agora você e teus filhos vive do resto que sobrou. O resto que sobrou, aquela mulher se tornou uma mulher muito bem sucedida. Aquela mulher se tornou uma mulher rica. Porque o pouco, aqui diz assim: o pouco de Deus é muito. O resto de Deus eu queria aqui agora. Você quer aqui agora? Receba que Deus está falando para você. Receba a profecia que Deus está falando. Receba o resto de Deus na sua vida. E aquela mulher se tornou uma mulher abençoada. E ela viveu com seus filhos. Terminou de criar seus filhos.
ela se tornou uma mulher bem abençoada. E graças a Deus, que se tornou uma mulher abençoada, foi a perseverança pela fé dela. E Jesus está falando para mim e para você nessa noite. Pegue essa palavra. Não desista. Não desista. Não desista do teu sonho. Não pare de lutar. Está sangrando. Está doendo. Mas Jesus está falando, é assim mesmo que eu vou trabalhar. É chorando que o Senhor vai lhe atender. É sangrando por dentro que o Senhor vai lhe ajudar. E o Senhor está dizendo, eu vou mudar o quadro, a página da história.